atende agora a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, o novo ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ministro, bom dia, parabéns pela nomeação, muito obrigado pela atenção de sempre. Bom dia, e vocês sabem que merecem essa atenção. Eu sei que o senhor é um ouvinte, o senhor caminha de manhã ouvindo a Jovem Pan em Brasília, né? Diário. É a melhor forma de não ter que ficar horas e horas dentro do jornal. Que bom. Eu tive uma surpresa hoje, pensei que o senhor fosse paranaense, o senhor é gaúcho? Gaúcho de Erechim. O gaúcho. E torce para que time aí? A vida toda aqui, né? A vida toda não, a partir dos 16 anos a minha família mudou para o Paraná. Sei. E torce para um time do Paraná ou do Sul? Ou do Rio Grande do Sul? Do Sul. Do Sul. O Grêmio. Deixa eu perguntar para o senhor, então, vai lá, ministro. Bom dia. Gostei do Grêmio. Deixa eu perguntar. Nós acompanhamos a carreira política do senhor há muito tempo, relembro muito bem, já falei várias vezes, o senhor foi relator da CPMI dos Correios, 2005-2006. Foi, para mim, a melhor CPI da história do Congresso Nacional, o relatório excelente, que foi apresentado e aprovado e tal. E agora eu percebi que nos jornais o senhor passou hoje a ser chamado de ruralista. Eu nunca vi o senhor ser chamado de ruralista, mas agora, a partir da nomeação para ministro. O senhor é ruralista, defende os interesses da bancada ruralista, é isso, ministro? Eu não diria que eu seja defensor da bancada ruralista, porque nós temos várias bancadas. Inclusive, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, que é essencialmente ligado, sim, à atividade agrícola. Mas eu tenho orgulho de trabalhar na bancada, né, da agropecuária. E eu sou do interior, eu estou falando com vocês, que estão ali na capital do mundo, eu estou aqui no interior do Paraná, eu sou de Umuarama. E a gente tem esse elo muito forte com a produção rural, com as dificuldades que são diuturnas para esses que são os grandes sustentadores hoje. É bom que se pense, todo ano quem deixa na balança comercial do país 70, 80 bilhões de dólares é a agropecuária, mas ela está sendo valorizada, graças a Deus. E o senhor, ministro, os jornais também hoje insistem em dizer que o senhor devia favores a Eduardo Cunha, que o senhor seria, em certo momento da história mais recente, um homem de Eduardo Cunha, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, tentando salvar o mandato de Eduardo Cunha. Como é que o senhor se pronuncia sobre isso? Com tristeza, porque se insiste numa tecla que eu procurei demonstrar, inclusive numa grande emissora, eu mandei todo o histórico e, aliás, solicitei até direito de resposta, porque, quero reconhecer a minha homenagem à imprensa, que me deram a oportunidade e o meu direito de resposta foi apresentado. Quer dizer, os direitos estão sendo parificados. Agora, o que eu fiz? Porque se diz que eu fui para a Comissão de Constituição e Justiça graças ao apoio do deputado Eduardo Cunha. A história é muito simples. Quando o Eduardo Cunha foi eleito, ele negociou a CCJ, no quadro da distribuição daqueles que o iriam apoiar, entrou a CCJ. A CCJ era destinada, antes desse episódio de eleição Eduardo Cunha, as negociações todas dentro do PMDB para que o deputado Osmar Serralho fosse o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ao ele se eleger, ele entregou a Comissão de Constituição e Justiça ao PP. E o PMDB, então, me postergou para o mandato seguinte, iria ser feito um revezamento, que era o PMDB, nós perdemos a oportunidade, foi o PP, o seguinte era eu. E eu fui trabalhando. E eu tinha densidade interna para que eu fosse eleito, porque a eleição é secreta. Você tem um nome que é indicado no partido, o partido tem direito a indicar o presidente, mas se eu quiser votar em qualquer outro daquele partido, posso votar. Portanto, quando eles apontaram um candidato, que na época era o Rodrigo Pacheco, eu disse, não, eu vou continuar. Como eu fiz agora no plenário, eu perdi, tudo bem, mas fiz 204 votos contra toda a onda, contra todo o sistema. Eu fiz isso, quando eles perceberam que eu iria ganhar na Comissão de Constituição e Justiça, aí nós fizemos um acordo. Então, vamos fazer o seguinte, você então agora pega, e daí o seguinte vai ser
o Rodrigo. Para mim não tem problema, eu não vou abrir agora porque é a segunda vez que me retiram do páreo. Esse acordo que foi feito de revezamento é que se diz que foi o Eduardo Cunha, e daí que eu teria sido indicado e tal. Ao contrário, eu fui rompendo as situações para chegar à presidência da CCJ. E o outro episódio, e aí esse episódio é mostrado na televisão, quando o pessoal se revoltou, quando eu estava conduzindo a CCJ, faltavam 20 minutos para que eu encerrasse e eu tinha a pauta à mão. Aí nós iríamos demorar muito tempo, era ilusão. Aí eu encerrei e deram a entender que eu estava encerrando com uma manobra. E houve uma gritaria toda na CCJ. No dia seguinte, quando eu dei prosseguimento à pauta, que era fechada do dia anterior, nós demoramos mais de 5 horas. Como é que nós iríamos concluir uma coisa em 20 minutos e no outro dia nós demoramos 5 horas? Pois bem, ao final dessas 5 horas, todos aqueles, é só olhar, está gravado, está na televisão da Câmara. Vocês vão perceber que aqueles que gritaram no dia anterior foram microfones, gente que enfim, adversários ferrenhos do Eduardo Cunha, no microfone, líderes partidários elogiando a conduta que eu tinha tido. Só que essa parte ninguém mostra. Não interessa mostrar que eu agi corretamente. Interessa que gritaram num determinado momento. Ministro, o senhor é um homem da agricultura, a natureza é linda, mas agora o senhor vai pegar pauleira. Seu ministério é Lava Jato, seu ministério é presídio podre no Brasil. Tem gente conceituada como vocês, como o Marco Vila, que eu tenho o livro dele, eu sou um admirador. Obrigado, ministro. O microfone ministro. aí já ajuda bastante. Eu vou agir corretamente. Vocês não vão se envergonhar do deputado e do ministro. Ô ministro, falando sobre a crise de segurança, né, o Joséval já falava dos presídios no país, o começo de ano foi muito difícil aqui no Brasil e também com o movimento dos policiais, principalmente no estado do Espírito Santo. Esses desafios, o senhor é um homem da justiça efetivamente, o que é possível fazer? Vai ter uma ação junto com o Supremo, com a ministra Carmen Lúcia, que quer fazer uma contabilidade dos presos no Brasil. O que é possível fazer para que não se fique só na retórica, ministro? O que é possível fazer, eu imediatamente me aproximar da presidente, que eu acho que ela tem essa mesma postura minha de humildade, de desejo de ver um país melhor, de procurar alternativas. E dentro disso, também identificar, nós temos gente muito competente nessas áreas e que nós precisamos que eles não só opinem, mas que a gente adote as opiniões deles, que a gente implemente, que a gente realize, que a gente saia dessa dificuldade que não faz sentido, né? Nós vermos o que nós assistimos lá no Espírito Santo e, acima de tudo, todo esse emaranhado de insegurança nacional em que nós vivemos. O senhor, como justamente, eu acho que acho que tem questões que estão muito presentes aí no Brasil, essa que o Joséval destacou, a questão da segurança pública, o senhor estava respondendo. Tem um trabalho, claro, creio, de colaboração com o Poder Judiciário e tal, mas o que é, por exemplo, é necessário um secretário de Segurança Pública, né? Nacional, né? O senhor tem algum nome? O senhor já pensou nisso? O presidente da República indicou algum nome para o senhor? Como é que vai ser essa escolha? É em torno de como nós nos iremos conduzir quanto à segurança pública. E para isso nós precisamos de alguém que realmente capte, desde o anúncio do nome, a expectativa de que algo de bom acontecerá. Joséval, mais um destaque? Não. Mais uma pergunta? Não. Não, e só falando... E a Lava Jato? Deixa eu aproveitar e colocar, Jato. Desculpe, né, ministro. A Lava Jato. Lava Jato é como o Joséval já tinha destacado, a gente fala segurança pública e Lava Jato. E a Lava Jato tem a ver com a polícia também, porque o que fizeram a destruir o Estado brasileiro. Qual é a postura do senhor agora como ministro da Justiça em relação à Lava Jato? Olha, o que eu tenho dito é que eu vou, aquilo que depender do Ministério da Justiça, para que a Lava Jato prossiga e tenha um bom resultado no sentido de ir às últimas consequências, pode ter certeza que esse é o objetivo, não é só meu, é inclusive a orientação do presidente. Nós queremos que a Lava Jato, que hoje é praticamente uma unanimidade nacional, que ela prossiga e que ela identifique
para que nós expurguemos de vez, enfim. Aliás, eu falo com muita tristeza isso, porque quando eu atuei no Mensalão, e todas aquelas autoridades foram postas no Pelourinho, eu imaginei que nós criássemos um temor nacional, que a gente começasse a ter medo de fazer bobagem. Só mudaram o vetor, saíram da área da publicidade para ir para a área do petróleo, e com muito mais voracidade. No fundo, eu reconheço isso com uma certa tristeza. O que nós vamos fazer para que a gente, de uma vez por todas, faça com que essas pessoas que ocupem cargos entendam que são servidores do povo, não são donos do poder? Quando o senhor toma posse, só para a gente registrar? Nós estamos, na verdade, ainda não foi marcada a data, porque provavelmente se faça junto com o episódio Serra, criou essa novidade que talvez se faça conjuntamente. Eu imagino que seja quarta ou quinta-feira. E quem vai ser o substituto de Serra? Aí não tenho informações. O que eu vou falar, vocês já leram e sabem mais do que eu, porque vocês têm pessoas investigando. Fala-se em Aloysio Nunes e Tasso Gereissati, que seria do PSDB a vaga, né? O senhor gosta de carnaval ou não? À distância. Eu adoro. Eu fui lá uma vez, eu fui no Rio de Janeiro, eu fiquei impressionado com a criatividade. Eu achei assim que gasta-se muito dinheiro para se fazer uma criatividade que é tão expressiva, e no dia seguinte terminou. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse um método de intercâmbio, eu pegaria esses carros alegóricos, colocaria num navio, levaria para Nova York para dar uma desfilada, outro em Berlim, outro para o povo, porque ninguém tem chance de ver. É impressionante. Eu só fui uma vez, mas guardo assim eu acho que o carnaval nosso é bom demais para durar tão pouco. Não durar as festividades, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais. Mas eu falo a criatividade, aquilo que as escolas de samba, e aquilo custa, para que se desfile uma vez e tudo bem, já se começa a pensar na outra, ter que ser potencializado no turismo, isso. Agora, não é que eu não gosto do carnaval nesse sentido, é o tempo que eu aproveito, e agora muito mais, eu tenho que fazer uma imersão total naquilo que se fala em Ministério da Justiça. Eu tenho que acordar pós-carnaval com o máximo de conhecimento de tudo aquilo que me caberá. E a penúltima escola a desfilar amanhã, Nenê da Vila Matilde, homenageia a sua Curitiba. A minha Curitiba, perdão, né, porque eu estou falando com São Paulo, falando muito assim do Rio de Janeiro, mas eu sei que as escolas de São Paulo já começam a competir, né, com igualdade, paridade de armas com o Rio de Janeiro. Parabéns a São Paulo. E olha, obrigado a vocês aí, que sempre foram muito cordatos, muito solícitos comigo, e acima de tudo, muito confiantes. E eu não quero decepcionar a gente do nível desse quadro da Jovem Pan, que acredito que a gente vai produzir um bom trabalho. Ministro da Justiça, Osmar Serralha, muito obrigado pela entrevista, boa sorte, sucesso, e a gente vai se falar muito nesse período. Um abraço. Um abraço.